Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Passando aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante para você que vai fazer sua prova militar, seu concurso militar, melhor dizendo, seja a ESA, seja a SpaceX, seja o Colégio Naval, seja o seu concurso, seja o seu vestibular, melhor dizendo, conteúdo importantíssimo. Hoje falaremos sobre a Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição do Brasil nós precisamos entender um contexto ao qual ela é outorgada. Mais para frente veremos o porquê dela ter sido outorgada, ou qual o significado da palavra outorgada. O contexto, senhores, é o seguinte. Temos chegado à família real no Brasil em 1808, com Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Temos todo o processo de fim de pacto colonial, com a abertura dos portos, com o tratado com os ingleses em 1810. Temos a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, temos o movimento republicano, 1817, a Revolução Pernambucana. Temos Revolução Liberal do Porto, a ida de Dom João VI de volta para Portugal. E nesse cenário ele deixa seu filho Dom Pedro I em território brasileiro. Dia 9 de janeiro de 1822 nós temos o dia do fico, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, Dom Pedro I diz à nação brasileira. Dia 7 de setembro, o Brasil é declarado independente às margens do rio Ipiranga. A partir daí, todo o movimento, ou melhor, a partir do dia 9 de janeiro, já no dia do fico, todo o movimento de Dom Pedro I é de rompimento, é voltado para o rompimento com Portugal. Com a independência, temos um cenário onde temos uma resistência na América do Sul, países como a Argentina, países da região do Prata, melhor dizendo, Argentina, o Paraguai, o Uruguai, enfim, Uruguai não, porque o Uruguai fazia parte do território brasileiro, chamado de Cisplatina, beleza? Não esquece disso. Nesse contexto, por que essas potências da América do Sul não vão retardar o seu reconhecimento à independência do Brasil? Primeiro motivo, o Brasil se torna independente com um português no poder e nos moldes políticos da sua ex-metrópole. Esse é o primeiro cenário. E na América do Sul você tem um recorte dessa independência onde você tem uma luta muito forte e claro, são colocados no poder não os colonos, mas sim aqueles que nascem no continente americano. Dessa forma, é instaurado ainda uma república, nos moldes do chamado iluminismo, ou seja, baseado na liberdade, seja política, seja econômica, seja individual. E o Brasil não é independente nesses moldes. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, os Estados Unidos, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, querendo ter sua influência em território brasileiro. Não só em território brasileiro, mas no continente americano, na chamada doutrina Monroe, ou seja, os Estados Unidos numa ação imperialista dentro do continente americano. A Inglaterra retarda o reconhecimento porque era necessário que Portugal reconhecesse primeiro. O Brasil paga 2 milhões de libras a Portugal para que Portugal reconhecesse e logo em seguida a Inglaterra também reconhece. Só não deixando de esquecer que a França é o primeiro país europeu a reconhecer a independência do Brasil. Dito isso, em 1823 nós temos um projeto constitucional. É criada uma Assembleia Constitucional, é votado os principais pontos. A Constituição teria, dentre seus principais pontos, ela seria uma Constituição liberal, enfim. Também teria como principal ponto o voto censitário. Era necessário você ter uma quantidade mínima de alqueires de mandioca para ser votante. Não à toa, esse projeto fica conhecido como o Projeto Constitucional da Mandioca. Um dos principais pontos, os quais vão fazer Dom Pedro I extinguir a Assembleia Constituinte e acabar com esse projeto, é a ideia de que o imperador ele não poderia intervir nos outros poderes. Ele não poderia, por exemplo, destituir deputados e convocar novas eleições. Com isso, Dom Pedro I, em 1824, ou seja, um ano depois, outorga a Constituição, a primeira Constituição brasileira, Constituição de 1824, que, dentre seus principais pontos, é interessante a gente não esquecer os seguintes. Vamos lá. Primeiro, nós falamos em uma Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? Uma Constituição imposta pelo imperador. É a única imposta? Não. Temos a de 1937 da era Vargas. Quando Vargas inicia a ditadura, o chamado Estado Novo, Vargas outorga uma Constituição, a chamada a polaca, por exemplo. Ou seja, ele impôs uma Constituição. Ao contrário disso, chamamos de uma Constituição promulgada.
você cria uma Assembleia Constituinte, são votados os pontos da Constituição. Enfim, além disso, nós temos a divisão do poder em 4, executivo, legislativo e judiciário, assim como os ideais iluministas, porém, temos a introdução do poder moderador, esse exclusivo do imperador. Não à toa, durante o período regencial, o poder moderador ele vai ser suspenso. Além disso, o poder executivo ele também seria exercido pelo imperador. Beleza? Além disso, o Senado ele vai ser vitalício, e para ser senador, para ser candidato a senador, é necessário que você tenha uma renda mínima de 800 mil réis anuais, e é o próprio imperador quem escolhe o senador, ou os senadores, melhor dizendo. Além disso, nessa questão de renda, o voto ele também é censitário. Assim como seria no projeto constitucional de 1823, essa ideia vem para 1824. Em 1823, nós teríamos essa renda mínima voltadas para a quantidade de alqueires de mandioca. Aqui é voltado para o seu capital anual. Dessa forma, gente, como nós viemos falando que o Senado ele também é vitalício e é relacionado a uma questão de capital, o voto censitário é a mesma ideia, assim como era no projeto de 1823. Ou seja, no projeto de 1823 nós tínhamos essa renda voltada para a quantidade de alqueires de mandioca. Aqui, o voto censitário ele é a partir de 100 mil réis, ou seja, se você possui uma renda anual de 100 mil réis, você passa a ser um votante de paróquia. Você, como um votante de paróquia, elege um votante de província. Esse cara que vai votar relacionado à província, ele precisa ter uma renda mínima de 200 mil réis. Esse votante de província elege o deputado. O candidato a deputado precisa ter uma renda mínima de 400 mil réis, beleza? E o senador, como já dito, 800 mil réis. Além disso, temos a questão da igreja oficial, religião oficial, falamos da igreja católica apostólica romana, logo falamos do catolicismo como religião oficial, só que com alguns detalhes, tá? Falamos em beneplácito, o imperador poderia aceitar ou recusar bulas da igreja. O que é a bula? É a ideia de leis da igreja. Isso aqui é um ponto interessante porque, durante o segundo reinado, tanto Dom Pedro I quanto o próprio Dom Pedro II, eles são maçons. Em 1864, a igreja, entre 1864 e 1870, a igreja diz que o poder do Papa é inabalável, enfim. E além disso, a igreja define que maçons ou qualquer outra ordem religiosa não pode frequentar a parte interna da igreja. A partir disso, cria-se um conflito envolvendo o Estado e a igreja. E aí é quando nós temos a separação e a igreja deixa de apoiar a monarquia, beleza? Isso no Senado do Segundo Reinado. Aqui falamos em uma ideia conjunta de primeiro reinado com a igreja católica, beleza? Além disso, tem a questão do padroado, onde o imperador ele vai nomear sacerdotes para cargos eclesiásticos. É como se os sacerdotes eles fossem funcionários públicos do governo, beleza? Bom, e além disso, só para não ficar faltando nada, temos ainda durante o primeiro reinado a Confederação do Equador, outro movimento de caráter republicano. Falamos do Frei Caneca, por exemplo, do próprio Cipriano Barata, que participa de vários movimentos republicanos desde da colônia até a Confederação do Equador. Temos a Guerra da Cisplatina, onde a Cisplatina se torna independente, se tornando o atual Uruguai. Temos ainda a abdicação de Dom Pedro I, por conta de todo o seu caráter autoritário durante esse período de 1822 até 1831. A partir da abdicação de Dom Pedro I, temos o chamado período regencial, onde quem comanda agora são os chamados regentes. Beleza? Senhores, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, caso tenha gostado, viu? Um abraço e até a próxima, viu? Fui!